Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer uma reflexão baseada nesse tema. O que fazer quando as coisas não acontecem da forma como gostaríamos, né? O que fazer quando a situação tem um desfecho diferente daquilo que eu gostaria, Jussiara, diferente daquilo que eu esperava? O que fazer quando eu fiz tudo que estava ao meu alcance e mesmo assim aquilo que eu tanto lutei, aquilo que eu tanto preservei, aquilo que eu tanto trabalhei, me esforcei, não aconteceu da forma que eu gostaria. Então eu quero já começar com uma história que é um conto que talvez você já conheça, que é o conto da Branca de Neve e os Sete Anões. Você lembra dele? Quero resumir aqui só nessa parte para trazer esse desfecho para você. Conta essa história que a Branca de Neve ela tinha uma madrasta. E a madrasta todos os dias olhava para o espelho e perguntava: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondia: Não, rainha, você é a mulher mais bela desse reino. E todos os dias essa mulher se levantava e fazia a mesma pergunta para o espelho. E todos os dias o espelho respondia com a mesma resposta: Não existe rainha, você é a mulher mais bela desse reino. Só que um dia aquela rainha se levantou e resolveu ir para o espelho e fazer essa mesma pergunta. E para surpresa daquela rainha, a verdade que ela estava acostumada a ouvir mudou. Ela perguntou: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Para surpresa dela, o espelho respondeu: Sim, rainha, existe. Branca de Neve é a mais bela desse reino. E para surpresa dela, ao ouvir aquela resposta, aquela mulher simplesmente se transformou. Aquela mulher simplesmente perdeu o controle das suas emoções a ponto de tentar tirar a vida da Branca de Neve. E aí fica a pergunta: quem é você quando as coisas não acontecem da forma como você gostaria? Quem é você quando as coisas têm um desfecho que você não queria que tivesse? Quem é você quando alguém toma uma posição que você gostaria de ocupar? Quem é você quando as portas se fecham e você não gostaria que tivesse se fechado? Quem é você quando o relacionamento que você tanto lutou e se esforçou para ressuscitar ou para manter acabou ali em pedaços? Isso revela o seu nível de maturidade. Isso revela o nível de adultização que você adquiriu. Revela o quanto maduros nós estamos, o quanto adulto nós já nos tornamos, porque não se engane, mas existe muita pessoa criança no corpo de adulto. Isso se trata de frustrações não resolvidas, de birrinhas que muitos adultos têm, que fala nada mais nada menos do que a sua criança interior ferida, a sua incapacidade de lidar com os desafios, a sua incapacidade, a sua inflexibilidade de lidar com novas circunstâncias, com novas situações, com o novo, a sua manutenção na zona de conforto e o quanto que isso é perigoso e o quanto que isso não te faz crescer, o quanto que isso te deixa parado, bloqueado, estático. Os medos irreais, os medos diante de situações que nós criamos na nossa mente, esse medo não existe um fundamento, né, real, são medos irreais, está baseado na nossa criança interior, a nossa criança ferida, a nossa criança que lá no passado sentiu medo, seja porque ela foi abandonada, negligenciada, abusada ou rejeitada, então revela essa dor lá do passado. Quando um adulto ele sente um medo irreal, na verdade ele está acessando, entrando em contato com aquela criança que não foi ouvida, que não foi validada, que não foi acolhida. E por isso é importante ter esse olhar interno, olhar para dentro e entender. Porque quando nós estamos no modo criança ferida, nós não vamos conseguir lidar com os desafios da vida adulta. Você entende? Crianças não conseguem viver uma vida de adulto. Crianças não conseguem superar os desafios de uma vida de adulto. Então, quando um adulto ele encontra muita dificuldade de lidar com os desafios da vida de adulto, significa que ele está no modo criança ferida. Ele está no modo criança indefesa, criança incapaz de resolver aquela situação. Então é preciso olhar para aquela realidade, ouvir a voz dessa criança ferida, acolhê-la e entender que, embora essa criança não tenha sido
acolhida lá no passado, hoje você é o adulto dessa criança e você pode entrar em contato com ela e acolhê-la e governar e liderar a sua própria vida e lidar com os desafios e lidar com esses medos irreais, trazendo mais racionalidade. Por quê? Porque o nosso cérebro, nesse movimento de ansiedade, de preocupação, cria medos irreais e circunstâncias que, na maioria das vezes, não vão acontecer. Mas a nossa mente tem essa capacidade tanto para o bem, tanto para o mal, e você precisa entender isso para que você use o seu cérebro ao seu favor. O nosso cérebro, ele não faz a diferença daquilo que é imaginário para aquilo que é real. Por isso que todas as vezes que a gente imagina circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, no caso de ser uma lembrança ou uma expectativa ou um pensamento ruim, vai sempre nos trazer essa sensação, essa emoção de medo, essa emoção e esse sentimento de paralisia, de estagnação. Então você precisa entrar em contato, confrontar esse medo, questionar esse medo. Existe fundo de realidade, mas por que isso está acontecendo? Por que eu estou com medo disso? Que perigo isso pode me oferecer? E se acontecer desse jeito que eu não esperava, como eu posso reagir com isso? Mais importante do que aquilo que me acontece, mais importante do que aquilo que fazem comigo, é o que é que eu vou fazer com aquilo que me acontece. O que é que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Entende? E nós, enquanto seres adultos, temos esse poder. Não de controlar tudo, não de controlar todas as pessoas, mas de ressignificar, de criar um novo caminho, uma nova rota, a partir de um caminho que foi aberto para mim, que eu não esperava. Mas eu acredito nas inúmeras possibilidades e por isso eu, enquanto adulto, posso me posicionar e criar uma nova rota. Por fim, eu quero contar aqui uma história, uma parábola que retrata exatamente sobre isso, o como que às vezes as coisas que a gente não gostaria, às vezes as coisas que a gente não esperava, pode ser uma verdadeira porta para viver algo novo. A parábola da vaquinha e o precipício. Tinha um mestre que ele andava com o seu discípulo por um lugar bem simplesinho e ele avistou um sítio. E nesse sítio tinha uma família, era um sítio bem pobrezinho, bem simplesinho. E nesse sítio ele se achegou, foi mais perto e ele viu um casal. E ali na frente da casa, o casal estava sentado, observando seus filhos brincarem. Eles tinham 3 filhos. E aí aquele homem com o seu discípulo ficou olhando, o sábio ficou observando aquela cena, olhando aquele cenário de extrema pobreza, né? Muito, 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 muito pobre. E ele resolveu se aproximar do casal para saber, né? Como era a realidade, como que aquele casal conseguia sobreviver no meio daquela situação. E aí o homem, ele começou a falar, nós vivemos aqui através da nossa vaquinha, nós temos uma vaquinha e a nossa vaquinha produz muito leite. E com esse leite nós exportamos para a cidade vizinha, nós vendemos, fazemos entregas, né, na cidade vizinha. E o que sobra, nós fazemos queijo, nós fazemos queijadinha, nós fazemos requeijão e vamos nos alimentando, fazendo entregas aqui pela região e vamos vivendo do resto. E aí, durante aquela noite, aquele sábio deu uma ordem para o seu discípulo. Pegue aquela vaquinha e jogue essa vaca no precipício. O discípulo ficou abismado, assustado. Como assim, mestre? Como é que eu vou fazer isso? A vaquinha é o único meio de sustentação dessa família. Se eu matar essa vaquinha, eles vão morrer de fome, eles vão perecer. Mas o discípulo resolveu obedecer à voz do sábio. E naquela noite, aquele discípulo empurrou a vaca no precipício e aquela vaca morreu. E aí eles retornando para a sua estada, né? Eles retornando para as suas viagens. E o discípulo ficou muito preocupado, né? E passou anos e aquele discípulo resolveu visitar aquele lugar de novo. Nossa, eu preciso ver aquele casal, eu preciso ver aquela família, eu tô muito preocupado com aquele desfecho. O que será que aconteceu com aquela família? Será que eles ainda estão vivos? E ele foi lá àquele sítio e, para surpresa dele, ele encontrou o sítio totalmente transformado, totalmente reformado, grande, cheio de construções, cheio de plantações, cheio de muitas variedades de coisas e de gados, e a coisa mais linda. E ele se aproximou, nossa, eles devem ter passado por situações tão difíceis que eles tiveram que vender o sítio para outra pessoa. E para surpresa dele, ele encontrou com
com o caseiro ali que recebeu ele. E aí ele perguntou sobre o casal e, para surpresa dele, o casal falou, o caseiro falou: sim, esse casal e essa família continuam morando aqui. Ali são os filhos dele já grandinhos ali, e eles estavam ali estudando juntos ali ao ar livre. E ele, mas como assim? O que foi que aconteceu? Eu posso falar com esse casal? E ele foi falar com o casal e o casal falou, contou o que foi que aconteceu. Olha, quando vocês passaram por aqui, você e aquele sábio, aquele mestre, nós estávamos com a vida muito decadente, nós tínhamos apenas uma vaquinha. E a nossa vaquinha acabou caindo do precipício e morreu. E depois disso, nós não tínhamos mais como nos mantermos e nós precisamos nos readaptar. Nós começamos a criar coisas novas, nós começamos a plantar coisas novas aqui, nós começamos a nos reinventar e a partir daí nós prosperamos mais do que nunca, como nunca tínhamos prosperado antes. Então, essa é a nossa história. Hoje você pode ver os nossos frutos, a nossa fazenda, o nosso sítio agora mudou. Nós temos muitos gados, muitas plantações. Nós exportamos várias coisas aqui, não apenas o leite. Nós temos inúmeras vacas hoje, mas não exportamos apenas o leite, mas exportamos todo tipo de frutas e verduras e legumes que você pode ver aqui na nossa plantação e no nosso sítio. Então, hoje a nossa vida mudou, graças à morte daquela vaca. E por fim, eu quero trazer essa reflexão para você. Qual é a vaca que vai precisar morrer na sua vida? Qual é a vaca que talvez já morreu? Você está no meio de um cenário em que, porventura, pode ter morrido uma vaca, que para você era a sua única fonte de sustento, era a sua única fonte de dependência, era a sua única fonte de amor, fonte de vida. E você não via outro caminho senão aquela vaca. Talvez pode ser uma porta que se fechou, um relacionamento que você achou que iria durar para a vida inteira e não durou. E você olhou para aquilo como sua única fonte de vida. Mas talvez aquilo que você achava que era a única fonte de vida, a morte dessa única fonte de vida que você achava, pode ser o início para você viver a melhor fase da sua vida. Então, qual é a vaca que vai ter que morrer? Ou qual é a vaca que você vai ter que lançar no precipício para você viver aquilo que você nunca viveu? Às vezes, o pior pode ser a melhor coisa que acontece nas nossas vidas. Eu quero dizer para você que não importa o cenário, não importa a circunstância, ela nos influencia, mas a forma como você vai reagir diante da circunstância vai influenciar e transformar você e principalmente todo o meio que está em sua volta. Então não importa o que aconteceu com você, mas o que é que você vai fazer com o que te aconteceu. Não importa o que te fizeram, mas o que você vai fazer com o que te fizeram. Tá bom? Beijo no seu coração. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e compartilha essa reflexão com outras pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Thank you, Lord. Thank